Salve, salve, seres pensantes, sejam bem-vindos ao EncurtoCast. Vamos dar um curto-circuito no seu cérebro aí, trazendo pautas interessantes, pessoas divertidas. Estou aqui com meu parceiro Rômulo Félix. E aí, Rômulo, como é que tá, cara? Grande Aloysio Júnior, tudo bem? Bom, Estamos animado aqui aí? hoje com o nosso grande companheiro Michel Platini, vai ser nosso entrevistado do dia. Vai trazer uma pauta super interessante, uma pauta inclusiva, movimentos sociais, causas bastante gritantes nos dias de hoje, né? E seja bem-vindo, Michel, e vamos lá, vamos começar, Júnior. Não, apresenta ele aí, dá o currículo do cara aí. E eu ouvi falar em diversão, eu não tô vendo não tô vendo muito, cadê a diversão? Não, já tinha, o nosso último episódio foi com o diretor do Aplauso, né? O Casa de dono da casa de comédia Aplauso. Então a diversão Léo. começou lá. Começou então, lá, a diversão, mas a diversão vai aqui Bora também. seguir agora aqui. A diversão vai seguir aqui também. Vai apresentar ele Então, aí? vamos deixar que ele mesmo fala do então beleza, currículo então vamos dele, lá. né? Nada Apresenta o teu melhor currículo que aí, ele, né? Tchau. Então, eu digo pra todo mundo, Rômulo e Aloysio, que eu sou um lutador nessa cidade. E eu sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do e interior. vindo do interior. Mas veio do interior mesmo? É Isso sério me isso? escreve. Se o entorno do plano piloto, a gente pode considerar o interior, Sim, né, claro. do DF. Eu nasci em Taguatinga, eu vivi a minha primeira infância na Samambaia, Taguatinga, Samambaia, e depois fui pra Braslândia. Braslândia é mais Braslândia interior ainda. ainda mais na época, né, que era interiorzado. Sim. Então, eu sou um lutador, como eu falei, sou tradutor de Libras, a minha formação é essa. Sou formado em tradução de Libras. Fundei aqui no DF o primeiro sindicato de tradutores de Libras do Brasil. Vocês conhecem muito bem essa luta, porque vocês fundaram o sindicato dos trabalhadores do Detran, sabem a importância que tem uma categoria reunida, unida, e a importância de um sindicato forte. E tenho na nossa trajetória uma série de lutas que nos orgulha muito, e uma delas é a conquista dos primeiros ônibus para pessoas com deficiência aqui no Distrito Federal. Ah, verdade. Isso foi uma luta e tanto, uma Exatamente. conquista. Não, mas aí você foi presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui do DF, Foi. né? Hoje em dia você estava até descompatibilizar, você estava presidindo ainda alguma entidade, não? Estava no Conselho de Saúde. Conselho, eu estava só no Conselho de Saúde. Estava trabalhando na assessoria da deputada Érica Cocai. Secretariava a Frente Parlamentar de Enfrentamento às ISTs HIV/AIDS no Congresso Nacional. E presidindo alguns coletivos da sociedade civil. O Grupo Estruturação, que é o grupo LGBT mais antigo, funcionamento no DF. LGBT, ou um dos primeiros coletivos LGBTs. Mas o coletivo mais longínquo, que existe há mais tempo. Estruturação. E a gente tem 32 anos de existência. Quando a Estruturação nasceu, eu tinha 11 anos de idade. E a gente segue essa entoada de luta aqui. E o Estruturação esteve presente em quase todas as conquistas, eu posso dizer todas as conquistas da comunidade LGBT nos últimos anos. Mais de 30 anos de ativismo aqui na cidade. E o Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos Humanos, que foi uma experiência que a gente manteve na luta pelos direitos humanos. Depois que eu assumi o Conselho de Direitos Humanos, a gente acabou entrando em uma série de frentes, sistema prisional, outras linhas de atuação que eu não tinha, e aí eu segui no Centro DH. E aí eu me licenciei dessas entidades para agora concorrer uma vaga na Câmara Legislativa. Que tudo isso aí tá dentro, né, na questão de direitos humanos. A vida tá dentro da questão de direitos humanos, né? Não tem como correr. Mas, Michel, antes de entrar aí nesse tema aí que o cara acha tão interessante, eu quero saber de fato, o que me interessa mesmo, cara, quem inventou de botar o nome de Michel Platini? Tu já jogou bola? Polêmica, já jogou bola? Estamos polêmica. Chegando na final da Copa do Mundo, né? Exatamente. Que bom que não tivemos nenhuma experiência ruim com a França, né? Porque senão eu estaria ferrado nesse exato momento. Senão a pergunta seria outra. Sim. Mas foi meu pai que colocou esse nome, contrariando um desejo da minha mãe. Por causa do jogador. Por conta do jogador Michel Platini. Pra quem não conhece, essa juventude não conhece muito. Não conhece. O Michel Platini tá com 71 anos hoje. 71? Você lembra disso? Lembro. Michel Platini ganhou bola de ouro. O cara foi um monstro. E você sabe que ele faz aniversário 2 dias depois de mim. E eu vou perguntar isso um dia pro meu pai, se um dia eu tiver alguma oportunidade com ele. Porque ele, como boa parte das famílias brasileiras, eu fui abandonado, não tive muita ali a presença do meu pai. Ele registrou e fugiu. Mas eu acho que o meu nome tem relação também com o aniversário dele.
Eu sabia que tinha relação com o gol que ele fez e também a performance da França em 82. Sim, performance da França. Que eu acho que foi. Não, foi 86 que tirou o Brasil da Copa, Foi. né? Aí, Mas teve um pênalti em 82, não foi? Cara, aí eu já não lembro. 82 foi Brasil e Itália. A confusão foi o Brasil e Itália. Mas, se eu não me engano, teve algum pênalti do Platini contra o Zico, que o Zico perdeu um pênalti. Não, esse foi em 86 de 86. também. Foi 86 também. E o Platini eu acho que jogava ainda em 86. Cara, aí eu já não lembro. Ele tava nativa. Tava nativa. Ele que tirou. Foi o Brasil. A França tirou o Brasil da Copa. Foi ele. Platini. Que jogou pra porra naquele ano. Mas em 82 teve algum fato que meu nome foi cravado ali, porque eu nasci em 83. Entendi. Mas olha a presepada que meu pai fez. Ele foi uma hora que minha mãe não tava em casa. Falou com a pessoa que tava cuidando de mim. Olha, a Chuchu pediu pra eu pegar um documento do Michel do hospital. Ali. Eu vou ali com ele. Pegou o documentinho, foi lá, registrou e deixou a certidão no lugar. Minha mãe ficou muito indignada. E ela queria te colocar que nome em você? Sebastião. Bem brasileiro, né? Brasileiro. Pelo menos o Sebastião. Já viu algum Sebastião tirando o Brasil da Copa? Não. Já viu? Mas assim, também naquela época desfavorecia, né? Porque os jogadores brasileiros tudo tinha apelido, né? Como é que vai botar o nome do cara, né? Michel Platini. Garrincha, Pelé. Aquela galera toda, Pelé, né? Didi. O do cabelo cacheadinho, o Birubiru. Era só isso, imagina, Birubiru. Birubiru ia cair bem, cara. Acho que ia ficar legal. Birubiru Gomes Fernandes. E eu já tive esse apelido de Birubiru. Eu já te lembro que tinha o cabelo cacheadinho? Sim, eu lembro sim. Eu era chamado de Birubiru. Ainda bem que não era um de ovelha, né? Ovelha não, mas me chamaram já, sabe de quê? De aquele Carlos, o da Bahia. Da Bahia? Aquele um dos primeiros ícones do axé. Sim, o Luiz Caldas. Luiz Caldas. Quando tinha o cabelo encaracolado. Luiz Caldas tinha o cabelo encaracolado, né? De Luiz Caldas. Legal, Michel. Mas, Michel, me diz uma coisa. Então quer dizer que você entrou nos direitos humanos pelo movimento da pessoa com deficiência, não foi pelo movimento LGBT? Foi pelo movimento de pessoas com deficiência. Eu estava encantado com o movimento de pessoas surdas. Eu cheguei no Estruturação, o movimento LGBT eu entrei a partir de Estruturação, mas eu já estava tendo... Com quantos anos na Estruturação? Com uns 22 anos. Uhum. E aí uns 22, E eu não tinha nenhuma experiência LGBT. Eu só era voluntário do Núcleo de Surdos. E já tinha tido lutas ali em volta da comunidade surda, mas gostei do grupo de surdos LGBTs. E comecei a ser voluntário lá. Então estava acompanhando o trabalho dos surdos LGBTs. E depois que eu fui conhecer meu primeiro namorado lá, no grupo, mas comecei a militar lá. E ele era surdo também, não? Não. E o mundo dos surdos abriu para mim o mundo das outras deficiências, porque eu comecei a participar do FAPED e de outros coletivos por conta do núcleo de surdos do Estruturação. E aí eu fui ficando. E o movimento LGBT eu tinha pouca atuação direta. A minha atuação no movimento LGBT toda tinha relação com surdos. Todas. E depois de um tempo, eu achei que eu tinha que avançar com um certo protagonismo. Porque a minha presença no movimento LGBT naquele primeiro momento era para dar voz para os surdos. Então eu só dava voz para os surdos. Entendi. Eu não falava. Eu não me levantava como uma liderança. Eu só dava voz para ele. Como um defensor, né? Sim. Não como um defensor, eu era intérprete ali. Só. Deles. Mas você aprendeu lá dentro do Estruturação? Boa parte. Meu aprendizado maior foi lá. Na verdade, foi no cotidiano. Convivendo com eles. No cotidiano, né? Que depois que eu comecei a estudar Libras. E eu fui formar em tradução de Libras bem pra agora, assim, pra poucos... Depois. Ô, Michel, se você me permite, se você me permite também, antes da gente entrar nesse papo que é tão legal, e lógico, deixa eu logo pedir, pessoal, se inscreve aí, compartilha, deixa o like. Deixa o like aí, manda pros amigos. Manda o coração pra nós. Se não gostou, manda pros inimigos. E manda aí pra mais longe. Mas antes de chegar, antes da gente continuar, porque a gente entrou num papo muito legal aí. Mas eu quero te trazer antes, até porque eu acho que é importante a gente falar de como é que foi por você, como é que você, quando foi que você se entendeu? Como é que eu falo? É gay? Não sei nem como é que expressa.
Tá vendo? A sociedade é tão complicada que às vezes a gente não sabe nem se expressar em relação a isso. Sim. Como é que a gente diz isso? Fica com medo, né, de Não, errar. a gente tem, lógico, a gente tem a preocupação. Tem muita mudança, né? Sim. As denominações vão mudando diariamente. Por exemplo, como o deficiente físico. Aleijado. Você não Era pode- aleijado, aí Não depois pode mais falar deficiente físico, pessoa com deficiência. deficiência, e assim vai, né? Isso. Então, eu tava no Instauração e eu nunca tinha tido nenhuma experiência homossexual. Eu só namorava meninas. E eu terminei o meu relacionamento, eu fui casado com a menina, você lembra, eu tenho um filho. Eu sei que você tem um que filho. hoje tem 25 anos. E aí eu tinha separado dela. E terminei muito apaixonado por ela ainda. Cara, e fiquei tentando voltar com ela. Então eu fiquei naquelas loucuras de tentar ir pra igreja, sabe? A gente vai fazer umas correntes na igreja. E viu que não dava mais pra ficar. E aí a gente resolveu separar. Eu mudei de Brasilândia, saí de Brasilândia por isso, por conta da separação. E comecei e saí, né, daquele ambiente, fiquei 1 ano ainda sofrendo, quase 2 anos sofrendo, e ficando com meninas. E aí um dia eu percebi que eu tinha visto um certo interesse ali. Mas eu tinha ficado assim, véi, será que como é que eu vou saber isso aqui, né? Porque Mas antes disso, antes de você casar, nunca você tinha despertado pra isso? Despertado, não. Eu lembro de ter uma situação na adolescência de um professor que eu achei interessante, assim, eu achava ele cheiroso. Eu até adotei o perfume dele, mas naquela hora eu não falei que era nada, pra mim não era nada sexual, era evangélico. Eu chegava em casa, orava, pedia pra Deus tirar os sentimentos impuros da minha cabeça. E aí eu fui deixando de lado, deixei de lado. E aí um dia eu tava num evento e um menino surdo me deu um beijo. E aí eu achei massa o beijo, mas não fiquei com vontade de seguir não, porque eu fiquei assustado, assim. Imagina, você era evangélico, foi casado. Mas isso eu já tinha saído, né, já tava, mas foi pesado pra mim na hora. Imagino que deve ter sido um negócio... E isso, tipo, há mais de 20 anos atrás, né? Sim. E aí eu falei, vou ver isso aqui, como é que é. Mas fiquei esperando uma coisa especial, um momento especial. Então eu tinha uma lombra na minha cabeça que ia acontecer algo muito especial, que ia chegar alguém de cavalo, assim, sabe aquela coisa? Vai chegar um príncipe. Negócio não, príncipe. Mas nunca chegou o príncipe de cavalo. Aí eu conheci meu primeiro companheiro num congresso LGBT e eu já me apaixonei por ele, foi o Milton. Lembra do Milton? Lembro, eu vivi 6 anos com o Milton. Eu me apaixonei pelo Milton. E quando eu me apaixonei pelo Milton, eu fiquei tão apaixonado pelo Milton que eu achei que aquilo me pegou de uma forma tão profunda que eu perdi o medo. Eu não tinha medo. E aí eu queria falar pro mundo que eu tava amando. E aí que eu me deparei com o meu primeiro problema. Isso aí a que minha eu queria mãe, saber, sua mãe, né, cara? Que eu achei que ia ser de boa. Eu tava nesse exato momento, tava passando aquela novela América. Tinha um personagem gay, que era o Bruno Galeasso. Que eu e minha mãe amávamos esse personagem. A gente ficava falando dele, né, torcendo pra ele. E eu achei que minha mãe ia ser receptiva. Quer dizer que assim, na ficção, barato, né? Na vida real, problemas, né? Sim, e aí ela teve uma atitude que eu nunca esperei. Ela brigou comigo, mas de forma muito violenta. Eu nunca vou esquecer as palavras que ela me disse, assim. Ela falou que eu ia morrer de AIDS. Ou então que eu ia me matar. Que eu ia... Foi muito duro pra mim. E aí ela fez o quê? Ela falou assim... Acho que uma das coisas que foi mais dura pra mim foi ela falar que eu sempre orgulhei muito ela. Que a partir daquele dia eu deixava de orgulhar ela. Que eu passava a ser uma vergonha pra ela. Que ela não ia mais ter coragem. Porque as pessoas falavam muito pra ela. Eu sempre fui de movimento. Eu vi seu filho na televisão. Vi ele passar com um carro de som. Então ela sempre teve orgulho disso, né? Por mais que em alguns momentos ela fosse contraditória porque ela não gostava que eu brigava muito, ela tinha orgulho da minha posição, da minha postura diante das dificuldades. E aí ela falou que não ia lidar com isso. E ela pegou a aposentadoria dela, proporcional, e foi morar no Nordeste. Caramba, a gente ficou 2 anos sem se falar. Nossa, cara. E aí ela foi ver lá que estava tendo uns problemas, deu um problema no Tribunal de Contas, ela teve que voltar.
Quando ela teve que voltar, ela teve que me acionar, porque eu sempre fui o filho que resolvia as coisas. E aí, Você tem outros irmãos? tenho outros irmãos. E alguns meus irmãos achavam que eu tinha a responsabilidade dela ter ido embora. E, tipo, eu expulsei a minha mãe daqui. Entendi. Então foi muito duro conviver com o silêncio da minha mãe durante 2 anos. Mas eu tive que conviver. E esses 2 anos me ensinaram muito, muito, muito. Como é que tá a relação de vocês hoje? Você e sua mãe? Boa, muito boa, muito boa. Já te aceitou? Aceitar, eu não digo, eu não sei assim, porque eu nunca dei pra ela a chance dela dizer se me aceitava ou não. Eu sempre, até nesse momento que ela foi muito dura comigo, quando eu tinha 20 anos, por mais que eu tivesse sofrendo muito com as palavras que ela estava dizendo pra mim, eu fui duro com ela também. Ao dizer pra ela, olha mãe, porque ela ficou falando pra mim que eu era uma vergonha, nananã, e eu falei, olha, eu acho que a senhora não devia se importar com vergonha. Aí eu falei assim, aí eu lembrei, porque ela sempre contou muitas histórias pra ela. Ela me falou que quando ela veio pra cá e ela tinha 3 filhos sem pai, ela tinha muita vergonha, porque ela sofria muita discriminação, Sim, porque não tinha marido. Na época era terrível. E aí eu trouxe essa história pra ela. Eu falei assim, quando você foi acusada de ser uma mulher sem marido, sem pai, você recuou? Você desistiu a vida? Ou você seguiu em frente e enfrentou isso aí? E falei pra ela. Mas com o passar dos anos, ela voltou e eu achava que tava tudo bem. E o Milton era uma figura querida, né? O Milton é uma figura querida. E ele é nordestino, ela também é nordestina. Eu achava que eles iam ser os melhores amigos do mundo. E eu ficava, pô, mãe, você tem que conhecer o Milton. O Milton é muito legal. Vocês vão, sabe, vocês vão ver o quanto vocês... Aí ela falou, não, eu não quero conhecer seu marido. Tudo bem, eu entendo que você é, mas eu não quero sentar em nenhum lugar com ele. Tinha passado um tempo, eu já achava que você era de boa. Aí o Milton chegou numa mesa, ela levantou e saiu. E muitos anos depois, que eu achava que já não tinha mais nada, eu estava debatendo num programa de televisão com um cara fundamentalista e ela se incomodando e falou, mas por que você fica se metendo com isso, né? Por que você fica se metendo com isso? Aí eu tive que ser duro mais uma vez com ela. Eu falei assim, mãe, você já quis se meter com essas coisas? Ela, não, nunca quis, então não se meta, mas é uma escolha minha, é uma decisão minha. Pra não dar pra ela trégua nesse sentido. Pô, a minha vida, você não tem direito de ver a vida por mim. A gente vê que os grandes problemas, né? Os grandes problemas que o pessoal do movimento LGBT ele passa é a sociedade como um todo. Mas o problema começa dentro de casa. Né? A gente eu conheço muitos pais que têm filhos LGBTs e que não aceitam, e isso dificulta mais ainda a vida deles. O que você diria para esses pais, para essas pessoas, para aceitar, como aceitar seus filhos? Então, não seria um aconselhamento, mas diante da sua experiência, o que você diria a respeito disso? Primeiro que isso é muito duro, né? Tipo, você sabe que quando você tem a sua família o tempo todo com você na luta. Eu lembro de ver sua mãe, seus irmãos, até primos, indo com você na luta pelo direito da cidade, contra a discriminação, capacitismo. A gente sabe o quanto que é importante ter a nossa família com a gente. Quando você é uma pessoa com deficiência e você sofre capacitismo fora de casa, você volta para casa e fala, você tem apoio da família, é a mãe que te acolhe, é o pai que te acolhe. Sim. Quando você sofre racismo sendo negro, é a mãe que te apoia, é o pai que te acolhe. Mas nós somos um dos poucos grupos populacionais que é um dos primeiros lugares que a rejeição acontece dentro de casa. Um dos primeiros lugares. Começa em casa. Inclusive os dados dizem isso. O primeiro lugar que as estatísticas dizem que as pessoas mais sofrem discriminação é na rua. O segundo é em casa. Segunda é em casa. A casa é produto de sofrimento pra gente. Quando há exploração sexual, geralmente é em casa. Pedofilia, tem muitas coisas nessa perspectiva, às vezes é a casa, né? O violador do direito está em casa. E a rejeição familiar está em casa. Isso é muito duro. Porque é difícil você lidar contra o mundo e contra quem você ama. E nós temos uma população que está altamente suscetível ao suicídio. Você tem a população LGBT, mais de 80%, a população trans já tentou cometer suicídio, mais de 80%. Caramba, cara. Só 20% não tentou cometer suicídio. Quase 50% já tentou cometer suicídio. Ou seja, metade da população trans tentou desviver, né?
tirar a sua vida e 80% já pensou em cometer. Isso é duro. Porque é difícil você enfrentar quem você ama. O afeto é difícil. Quando você não tem acolhimento, então o que eu posso dizer para as pessoas? Primeiro que, quando a gente tem filho, a gente não pode estender as nossas expectativas de vida para os nossos filhos. Os nossos filhos nunca vão atender às nossas expectativas, sejam eles LGBTs ou não. As pessoas têm que ter direito para sonhar, para viver, para fazer as suas escolhas, tomar suas decisões. E segundo, que família tem que ser afeto. O amor, o afeto familiar não pode ser testado a partir dos desafios que a vida se apresenta. Que raio de amor é esse? A música já dizia, né? Que raio de amor é esse? Você ama seu filho se ele atender às suas expectativas, se ele fugir um pouquinho das expectativas, esse amor, ele é relativizado. Não dá para relativizar o afeto familiar. E a gente precisa de apoiar as pessoas LGBTs. Porque se for pensar, quando a gente tem a gente, né, os nossos, é só quem a gente tem são os nossos, né? Tudo que a gente tem é nós. Já diz o Emicida, né? Então, quando você não pode contar com quem, pô, se é sua mãe, é seu pai. O engraçado, meu João, que você tá falando isso aí, as mães, por exemplo, o filho vai preso, são pouquíssimas mães que abandonam o filho que vai preso. O cara é bandido, né? Isso não é um fator, né, da mãe rejeitar um filho, né? Mas por uma escolha, quer dizer, uma escolha não, né? Por uma orientação sexual, né? Entendeu? Isso aí realmente é uma coisa muito, muito, muito difícil mesmo. Isso foi uma das coisas que eu ouvi para minha mãe, que ela preferia que eu fosse bandido do que ser LGBT. Então, pra você ver o nível de violência que a nossa população LGBT está condicionada a viver. Você chegar a cogitar para uma pessoa dizer, eu preferia que você fosse um assassino a ser uma pessoa que ama outra pessoa do mesmo sexo. Ou preferia que você morresse, né? Preferia que você morresse. Chega até nesse ponto, né? Sim. Caramba, dureza. Eu tenho um namorado, eu tive um namorado, que ele era testemunha de Jeová. A minha história de vida ela já foi muito triste, mas ela não foi tão triste quanto a história dele. Sim. A família dele chamou ele para uma reunião com o líder lá da igreja, que ele chamava de ancião. Chamou ele para uma reunião, ele e o pai e a mãe, o ancião mediando tudo e falando: se você quiser continuar tendo convívio com a sua família, você vai ter que largar a sua escolha, seu estilo de vida. Uhum. E ele, obviamente, falou: eu não vou deixar a minha humanidade para servir aos interesses dessa comunidade. Tipo, religião, se você quer ter, você pode ter. A gente luta para que todo mundo tenha religião, a gente luta pelo Estado laico por isso. Mas você não pode impor sua religião. E aí, o que a família dele fez? Excomungou ele da família. Mesmo? A coisa mais triste, assim, uma das coisas mais tristes, assim, que eu já tive que ouvir dele, foi ele dizer que ele encontrou a mãe dele depois de 5 anos, que ele não falava com ela. Ele encontrou ela na rua. E ele viu ela, ele cruzou o olhar com ela cruzou o olhar com ele, ela virou as costas, atravessou a rua e fingiu que não conhecia ele. Nossa. Então eu fico tentando pensar que Deus é esse que essa mulher serve, que ela não consegue materializar nenhuma perspectiva de afeto pelo seu próprio filho. Isso é duro, isso é inconcebível. E ele não fala com a mãe dele há mais de quase 20 anos. Caramba. Ele não fala com a mãe dele. Caramba. Então quer dizer que o negócio é muito mais profundo do que as pessoas muito mais profundo. Imaginam, né? Cara? Mas eu acho que a gente ganhou esse debate na sociedade. Eu acho que na sociedade, no geral, a gente ganhou. Acho que a gente perdeu alguns debates. Tem debates como, por exemplo, a redução da maioridade penal. A gente perdeu. A questão do armamento. Talvez a gente tenha perdido. Aborto. A gente perdeu. Agora, essa questão LGBT, a maioria da população LGBT tem uma percepção de respeito com a comunidade LGBT. A maioria tem. Uhum. Porque as pessoas, elas têm um primo, um filho, um cabeleireiro. Acho que é uma questão de amadurecimento social também, né? Todo mundo tem. Família, um parente. Sim. E às vezes a pessoa pode até rejeitar o seu parente, mas não trabalha, lida bem com o colega, nananã. No conjunto da sociedade a gente venceu isso. Tanto que você vê hoje até a extrema-direita às vezes falar, nós também defendemos a comunidade LGBT, mesmo a gente sabendo que não defende. Mas
eles tentam trazer essa agenda. Então, no conjunto da sociedade, a gente perdeu. Mas ainda é muito duro pra gente. Agora, você sabe que eu sempre tive nos dois campos de batalha. A causa LGBT e a questão da pessoa com deficiência. E sempre pra mim foi muito duro lidar com uma coisa assim, ó. Quando uma coisa que você sempre falou pra mim, eu não posso nem roubar um banco. Lembra que você não pode passar pelo detector de metal? Exatamente. E nem sair correndo. Né? Sim, porque ele já não, passa por ali. Passa por ali. Então, quer dizer, eu não posso nem ser bandido, né? Porque o cara fala, não, já pressupõe que eu sou gente de bem, né? Sim. Como uma pessoa na cadeira de rodas pode ter qualquer pensamento pecaminoso, claro, né? Tipo, como ele pode ser? E a gente não, a gente já é presumido. Isso. Só que até algumas questões que estão associadas, que foram associadas a gente carrega. Questões como, por exemplo, o HIV e a AIDS, que em algum tempo da sociedade foi gravado como a peste gay, por exemplo, lá nos anos 80. Gay, né? Até hoje, o estigma com pessoas com HIV tem relação com isso. Sim. Sendo que a gente sabe que a AIDS, ela vinha de diversos fatores, né? Sim, hoje não é a população LGBT, é a população predominante. Tem população idosa, população feminina, tem uma população hoje mais localizada que não é mais LGBT. É um desafio ser LGBT nesse país, que é o país que mais matam pessoas LGBTs. Sim. E é contraditório também, porque é um dos países que mais tem direitos para a população LGBT, mesmo que esses direitos estejam apenas no papel, apenas no judiciário, garantidos apenas por interpretação e legislação. Mas é um país que teoricamente tem uma legislação robusta para a população LGBT. Mas a gente é subrepresentado na política, a gente não tem voz como deveria ter, e a gente todo ano está lutando pelo básico. E todo dia a gente se depara com uma coisa muito grave que acontece contra a nossa população LGBT. Eu diria que ainda a luta ainda é árdua, muito árdua, ainda muito chão para percorrer ainda para que as coisas a gente possa viver, atender os direitos de todos os cidadãos como todo do país. Né? Vê que a população LGBT, nossa, e a gente vai ter que caminhar muito ainda para você ter um cenário melhor. Eu vivo aqui na capital do Brasil, mas como é para uma pessoa lá no Iapoque? Como é para uma pessoa lá, sabe, no interior da Paraíba, no interior de São Paulo? A gente ainda se depara com questões muito graves. Há pouco tempo, eu me deparei com uma pessoa que entrou em contato comigo pelas redes sociais, que a família era uma mulher trans, a família decidiu enterrar ela como o nome morto dela. Colocou terno nela, mandou cortar o cabelo dela. Então você imagina o nível de violência. Ah, não, ela morreu. Ela morreu, enterrou ela com o nome morto, com a vida dela morta. Você imagina o nível de violência, a família mandar cortar o cabelo da morta. E ela fez um enterro, e os amigos tiveram que fazer um enterro paralelo para sepultar de verdade ela. Você imagina o nível de violência, nem na morte você tem paz. Recentemente eu acompanhei o caso do Lorivaldo, que era um homem trans que viveu se escondendo nos cantos do Brasil, pelos cantos do Brasil. Ele conseguiu se registrar como Lorival quando não tinha o direito, não tinha ainda nome social. Ele se registrou sabe, nessa coisa de o sistema, das falhas do sistema. Sim, nas brechas. Sim, porque era um cartório pequeno, se foi registrado. E ela morreu. Depois que ele morreu, eles foram processar ele por falsidade ideológica. Porque ele morreu. Porque ele morreu como Lorival. E para eles, ele não era Lorival. Queriam que disseram que ele fraudou o sistema. Entendi. Então, nem depois da morte, muitos de nós têm paz, sabe? A luta é árdua. E eu tinha muito uma frente no segmento de pessoas com deficiência. O Luiz lembra, eu tinha mais frente no segmento de pessoas com deficiência. E depois eu tive que fazer uma escolha de vida. Que foi continuar no segmento como eu estava. Ainda mais naquele momento que a gente tinha começado a surgir muitas lideranças com deficiência que podiam falar por si. Ou começar a falar de uma agenda que pouca gente falava.
Então eu tive que fazer uma escolha naquele momento. Mas nunca deixei a luta e o ativismo da pessoa com deficiência. Mas tive que criar ali uma certa centralidade para trazer mais isso com... Você me perguntou no início como que eu me identificava. Eu me identifico como bissexual. Porque eu já tive relações afetivas com mulheres. Então quando você tem relação afetiva com os dois gêneros, você é bissexual. Mas quando você só tem relação sexual, se eu tivesse tido só experiências sexuais, ou tivesse tido experiências que eu não tivesse tido afeto, aí eu seria considerado um homem gay. Tá, mas me diz uma coisa, mas isso também depois que você casou com o... Como é que é o nome do rapaz? Milton. O Milton, aí. Depois você teve experiência também com outras mulheres? Tive. Antes de eu namorar o Rafa, eu namorei uma menina. Ah, tá. Você lembra do Rafa? Rafa foi meu último marido de 10 anos. Ah, então eu devo lembrar, mas... Antes de eu namorar ele, a memória é curta. eu namorei uma psicóloga, quase um ano antes dele. Mas nunca mais fiquei com meninas e nunca mais beijei meninas. Porque eu acho que não... Mulher, eu não vou entrar nessa coisa. Nunca mais enveredado por esses caminhos tortuosos. Que é mais complexo. Diria que é mais complexo. É mais complexo. As meninas são mais complexas que os meninos. Os meninos são mais... Eu falo isso pra minha mulher, eu falo, não, me só descasado de você, eu vou arrumar um namorado, porque pelo menos a gente vai assistir futebol, essas coisas vai dar certo. Sim. Não, e eu, tipo assim, namorar menino tem suas vantagens. Você vai usar a mesma cueca, você usa a mesma roupa. Não, o meu último marido, a gente tinha o mesmo tamanho de tênis, o mesmo tamanho de tudo, a gente usava. Não, a gente queria, ficava em dúvida nas roupas, compra essa, a gente fica sem Michel, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que veio do meio evangélico. Sua mãe deve ser evangélica também, ou não? Ah, não era? Nunca foi. Tá. Não, mas eu sempre fui uma ovelha colorida da família. Até nisso eu era evangélico sozinho. Olha só, eu pensei que ela era também. Mas vamos lá. Hoje você tá, né? O Michel é pré-candidato a deputado distrital pelo pessoal aqui no DF. Você tá em campanha, né? Em pré-campanha. Pré-campanha, perdão. Pode fazer campanha ainda. Exatamente. A ignorância do apresentador. Mas como é que tá, cara, a aceitação? Tem aceitação de um público mais ligado mais evangélico? Também tem aceitação? Sabe que eu tô voltando a ser candidato, pré-candidato, depois de muitos anos. Eu fui candidato há muitos anos atrás, então eu tô vendo uma mudança muito grande. Quando eu fui candidato, não tinha nenhum deputado LGBT, não tinha nenhuma deputada trans. Então meio que eu tava iniciando esse negócio aqui, né, tipo, no DF. E não tinha muito esse sentimento de eu quero votar em alguém LGBT, eu quero ter uma voz lá. Não tinha muito esse sentimento. E hoje tem. Eu lembro da sua candidatura, você foi candidato pelo PT. Sim. E agora você tá no PSOL. PSOL. E não tive muito apoio no PT. Isso foi um dos motivos de ter saído do PT. O PT, por mais que eu tenha ajudado a construir esse PT, tem muito respeito pelo PT, mas o PT, ele tem uma coisa trabalhista, a defesa dos trabalhadores, e essas outras agendas, que não essa defesa da classe trabalhadora, ela é colocada em segundo ela é mais plano. acessória, né? E no PSOL isso tem uma certa... Então hoje você vê mais uma aceitação nessa questão, né? Vejo uma aceitação maior na população, né? sim. Até o próprio diálogo deve estar melhor um pouco, né? Sim. Acho que é uma demonstração disso foi a votação do Fábio Félix na eleição passada, né? Quando eu fui candidato, nenhum LGBT teve a votação que o Fábio teve. Ele foi o mais bem votado do federal. E ele foi assim, olha, ele abriu caminhos pra gente, porque ele mostrou, ele fez uma coisa que a gente sempre tentou fazer lá, que era chegar no poder e mostrar que a gente não ia só lutar pelas nossas bandeiras. Tanto que fizeram um estudo, essa semana foi publicado, de que mais de 90% das bandeiras, dos projetos apresentados por todos os parlamentares LGBTs do Brasil, mais de 90% não tem relação com pauta agenda LGBT. Sim. Sabia? Eu acho que isso é um movimento natural, né, Michel? Acho que vai caminhar, porque, pô, na verdade, isso aí não interessa pra mim, se você, né, com quem você vive, né? Isso aí pra mim não me interessa. Porque no fundo, nós somos trabalhadores, nós somos, pessoas que têm uma vida como todo mundo. E ó, pra você ver, nós temos uma travesti, deputada federal, a primeira deputada federal de São Paulo, trans,
uma deputada travesti, Érica Hilton, que Pessoal, está né? liderando a maior reforma trabalhista que nós temos nos últimos anos, nos últimos 50 anos, né? Você pode falar mais de 50 É anos. mais de 50, né? A maior reforma trabalhista que nós estamos reformando, fazendo agora. É essa reforma, que é uma reforma, apesar de ser uma mudança, mas é uma mudança contundente na sociedade. Demais. Que vai mudar a Vai cultura. impactar muito. Vai mudar a cultura. Que é o tempo que você trabalha. É pensar a sociedade para além só do trabalho, porque a gente está retomando isso. Antes parecia muito distante você falar sobre isso, sobre vida além do trabalho. E antigamente, a gente tinha mais condições de ficar em casa com as nossas famílias, a gente produzia a nossa comida, a gente tinha uma vida comunitária mais produtiva, a gente tinha uma relação comunitária maior. E o capitalismo tirou. Menor, né? É isso que eu ia falar, né? Quando você precisa consumir menos, você não precisa produzir tanto outras coisas. Sim. E a gente está entrando no nível de eu não digo que isso é modernização, né? Eu vou buscar uma palavra para isso. Mas é o nível de atraso trabalhista que os Estados Unidos. Que é você caminhar para uma lógica que você vai cada vez menos valorizando as coisas que estão ali na sua casa, no seu convívio, a sua família. E é um movimento que vai gerando isso tudo que tem acontecido no mundo. Porque cada movimento que a gente fazia antes, ele tem relação com as questões políticas que a gente vivencia no dia a dia. Até fazer o bolo, até o tempo que você parava em casa para cozinhar para as pessoas, o tempo que você dividia na mesa, aquele momento que você tinha que fazer. A minha mãe gostava de que a gente jantasse. A gente tinha uma refeição, 2 refeições por dia que a gente ia fazer em família. Hoje, quantas refeições você consegue fazer em família? As famílias não fazem mais sua própria comida. Elas ou compram uma marmita pronta, ou elas compram... Sim. Isso tudo, eles constroem isso tudo que a gente está vivendo hoje. Há uma captura do capital, dos nossos desejos, uma captura do nosso tempo, uma captura do que a gente quer, do que a gente pensa, de como que a gente pensa, de como que a gente organiza o nosso tempo. E há um movimento muito, muito intenso que caminha a gente para uma lógica de medo. O medo da rua, o medo do desemprego, o medo de não conseguir pagar as contas. O medo que se estabelece de todas as formas. Que tira você da praça, que tira você das suas relações comunitárias. O medo da cidade, o medo de botar seu filho para brincar na rua. Tudo isso tem impacto no nosso futuro. Tudo isso é uma organização que o sistema capital produz e que a gente não faz nada para transformar ele. Por isso eu acho que essa reforma ela é tão importante, porque ela mexe com o sábado e domingo, com o nosso desejo de voltar a ficar em casa, ela faz a gente voltar a debater que a gente quer um tempo, a vida além do trabalho, faz você pensar isso. E o que a gente foi ensinar, a gente cresceu sendo ensinado de que o maior sucesso que qualquer pessoa pode ter é o trabalho dele, né? Exatamente. Acordando cedo, trabalhando na semana. Sim. Michel, eu queria entrar lá nessa questão dos direitos humanos, cara. Da sua passagem pela presidência da Comissão de Direitos Humanos aqui do DF, cara. Eu quero saber como é que foi, cara, essa experiência. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei em 2 mandatos. Foram mandatos bem curtos, mas eles foram bem impactantes, porque a gente produziu muita coisa. Na TV aí, né? E, inclusive, o meu segundo mandato, eu poderia ter continuado, mas eu não quis continuar. E era, inclusive, orientação, porque eu estava no programa de proteção de defensores de direitos humanos e tinha uma orientação se era melhor ficar ou continuar diante de tanto de ameaça que eu recebia naquele momento. Caramba, cara. Sim, muita ameaça. Muita ameaça. Mas de que teor, Michel? Ameaça de morte. Pois é, mas por quê? Tinha acabado de denunciar uma situação de corredor polonês lá no presídio. Isso deu muita repercussão, inclusive nacional. E tinha 2 casos que eu acompanhava. Esses 3 casos que me faziam acreditar que um deles tinha relação. Porque eu nunca consegui identificar diretamente qual foi o caso que gerou aquilo. Porque eu recebi ameaças, sofri as ameaças, mas não foi dito em nenhum momento, foi por causa disso, se afasta disso. O que eu tinha eram informações assim, que chegava aqui, ó.
Eu tenho um tio que era professor da escola de praças, é policial militar. Certo. E ele chegou a pedir pra minha mãe e chegou a pedir pra Érica, tire o Michel disso, porque nos fóruns de discussão que a gente tem aqui da polícia, as pessoas falam muito de que ele vai morrer. Teve um caso de um policial civil que estava realizando uma festa lá em Planaltina e estava fazendo uma festa em Planaltina e uma pessoa baterista, como nosso colega aqui de igreja evangélica, Gustavo, né? ele sabia tocar bateria na igreja. Brincando aqui com o Gustavo. Desculpa, viu, Gustavo? Ainda vai. Gustavo tá na parte técnica, que o Gustavo e o Luiz. O Luiz tá escorado ali, mas sim, são os nossos... Como a gente tá aqui com a palavra, a gente fica fazendo, né, bullying no Gustavo. Desculpa, Gustavo. Tá acostumado. Aí a gente... Um menino tocava na igreja, saiu pra comprar refrigerante e passou, né, a rua que tava rolando essa festa e mataram esse menino. E a comunidade se revoltou muito, porque o menino era evangélico, não tinha nenhuma relação com o crime. E a gente foi depois a fundo descobrir, eles mataram ele porque disseram que confundiram ele com uma pessoa que tentou entrar na festa. A gente não sabe se isso de fato aconteceu. Era uma festa de policiais civis. A gente sabe que esse menino morreu e a família começou a denunciar isso. E a família começou a ser ameaçada, teve que tirar de lá. E eu entrei muito pesado nesse caso para denunciar. E um outro caso que tinha rolado no Vicente Pires, de dois meninos que estavam dirigindo e aí eles bateram num carro de um policial, encostaram, sei lá, policial militar. E aí esse policial perseguiu eles e foi atrás deles, atirou nos dois. Um ficou, pessoa com deficiência, Caramba. E o outro quase morreu. E obviamente eu fui para que isso, todos os casos eram lutando por justiça. E esses casos me geraram muitas, mas muitas ameaças. Muitas ameaças. No e-mail, nas redes sociais, na frente da minha casa. Ameaças mesmo? Sim, contundente. Não, ameaça concreta. E aí eu tive que passar um tempo que ficava uma viatura debaixo do meu prédio, principalmente à noite. Quando era presidente do Conselho de Direitos Humanos, eu tinha que passar 72 horas minha agenda para eles fazerem varredura nos lugares que eu ia entrar. Esse recado que você falou do seu tio foi uma forma de ameaça? Eu acreditava que era uma forma de ameaça, era. Não do meu tio, mas de dizer, olha, isso aqui tá rolando aqui, isso aqui tá rolando. Parar, senão ele vai acabar morrendo. E eu não podia, porque não era só eu também, né? Tipo, uma das ameaças que mais nos deixou preocupado, a pessoa foi com a moto na frente da minha casa. Eu morava num prédio que não tinha porteiro, de frente com a via pública. E esse motoqueiro ficou rodando muito lá, assim. E aí ele fez assim, ó, ele parou e tinha um vidro imenso na minha casa e chamou. E aí eu levantei e levantou meu ex-marido, um amigo que estava lá. E quando ele ameaçou, a gente, assim, aquela janela parece que cresceu na nossa frente, porque o que ele fizesse ali agora, a gente podia morrer. Ali. Então foi muito traumático. E eu atuei em casos que teve vários casos que geraram muita repercussão, mas vários deles eu tenho muito orgulho. Eu fiz o primeiro estudo nas cadeias do DF sobre a população LGBT, por exemplo. Então eu fiz uma resolução que era considerada o documento mais avançado para a internação de pessoas trans. E eu, inclusive, recomendava que elas fossem transferidas para o presídio feminino. E eu entrei com a habeas corpus. A primeira ação que garantiu a transferência, não só delas aqui. Eu entrei aqui, perdi aqui, e a minha ação subiu e mostrou incongruência, que era São Paulo, eles tinham ganhado, e eu perdi aqui. E a gente conseguiu estender para o Brasil inteiro, por conta dessa coisa aqui. E depois eu soube, porque o Conselho Nacional Penitenciário fez a resolução que hoje regula a internação de pessoas LGBTs no Brasil inteiro, baseado nessa resolução. Eu fiz muitas frentes aí. Na pessoa com deficiência, não tinha uma coisa que passava, né, Luísa? Na época não tinha Fábio Félix na Comissão de Direitos Humanos, então era tudo comigo. Então rolava situações, eu que ia lá, nunca... Então o meu ativismo me colocou na frente da bala.
você acha que vai ser o mote da sua campanha? Você está em pré-campanha, né? Tô em Então você pré-campanha. vai ser um candidato. Daqui a alguns dias a gente deve iniciar a campanha eleitoral. Então, qual seria, qual você acha que vai ser o mote da sua campanha? Vai escolher uma dessas das frentes que você já atuou ou os direitos humanos como um todo? Eu sou aluno da Érica Cocai, eu sou filho, é uma mistura de Érica Cocai com Maria José Maninha. E Eu te vejo, eu lembro da Érica Cocai. sim, a Érica Cocai é a deputada de todas as lutas, então a gente vai seguir nesse movimento que a Érica fez. Mas, obviamente, tem grupos, segmentos que precisam mais desse mandato do que todo mundo. Então, a gente tem consciência de que a gente quer criar a comissão da pessoa com deficiência na Câmara. A gente quer criar a comissão, não tem aqui. Não existe ainda. A federal tem vários estados que já tem, aqui não tem. Eu quero criar a comissão aqui. E eu queria criar a comissão e criar uma cultura de fiscalização das políticas, porque nós temos uma legislação muito robusta, Sim. talvez a mais avançada do mundo, né? e violações muito simples, muito pequenas. É engraçado isso, porque eu acho que na questão de direitos humanos também nossa legislação é das mais avançadas do mundo também. Sim. Então temos a mais avançada na questão da pessoa com deficiência, na direitos humanos, e em dada medida a gente está tão atrasado ainda. Tá. Isso é terrível isso, né? Demais. E tem coisa assim que é inadmissível. Como é que você libera um alvará sem previsão de acessibilidade de um prédio? E já tem norma que diz para não liberar. Sabe o que eu passei ontem? Uma ação, eu fui nomeado intérprete de Libras, que é um intérprete de Libras na justiça, é considerado um perito. Eu fui nomeado perito em um processo trabalhista. E olha o que me aconteceu ontem. Aconteceu com a surda, porque eu acho que isso tem mais relação com ela do que comigo. Eu estava traduzindo a audiência, desde o início do processo eu estou traduzindo esse processo, um processo que ela estava denunciando uma empresa, justamente a bancária, denunciando uma empresa por assédio moral e por falta de acessibilidade. Que a empresa foi reduzindo as funções dela porque não conseguia se comunicar com ela. E a gente estava ouvindo um dos depoimentos mais importantes e eu traduzindo. Houve uma dúvida no que a testemunha falou, eu precisava repetir. A surda pediu pra gente perguntar e eu precisava repetir, a pessoa precisava repetir. A juíza indeferiu o pedido de repetir o que ela não tinha entendido, encerrou a audiência e me destituiu do processo como intérprete de Libras e disse que ela não precisa de intérprete de Libras. Você imagina um juiz olhar para o Aloysio e falar ele não precisa de cadeira de rodas. E isso, ela encerrou a audiência, a gente começou uma discussão ali por causa disso, e aí eu falei assim, doutora, isso a senhora não pode fazer isso, a gente está diante de uma questão humanitária, que é o direito dela de saber. Você não pode falar aqui na audiência do trabalho. Então eles me destituíram do processo, tiraram o intérprete de Libras dessa pessoa, e tiraram, olha, nós temos uma legislação. Cara, que é isso? Olha o nível. Não faz nem sentido. Na justiça. Não faz nem sentido esse tipo de coisa, né? É isso. Então, o tanto que a gente precisa caminhar ainda. E a gente tem uma legislação muito robusta. Então eu queria muito criar uma cultura de fiscalização. Eu queria que essa comissão fosse ocupada por especialistas, pessoas com deficiência, e a gente criasse uma agenda permanente de fiscalização, de criação de políticas, ver onde a gente consegue melhorar, onde a gente consegue ir, criar uma coisa para investigar as questões das obras públicas. Nenhuma obra pública pode sair sem acessibilidade, mas tem saído. Então a gente quer criar uma lógica grande de fiscalização. E tem algumas coisas que estão muito ruins aqui. Não tem nenhum hospital, por exemplo, de reabilitação. Nós temos o SARA, que o Brasil inteiro disputa vaga, mas não tem um hospital de reabilitação aqui. Nós não temos um centro de neurodivergência para ter diagnóstico e acompanhamento de pessoas neurodivergentes, pessoas autistas. Não tem. O Aloysio vai lembrar da PAED. Lembra da PAED? Lembro. Você sabia que tem pessoas com deficiência intelectual que têm morado atrás da PAED? Não, isso eu não sabia, não. Foi uma primeira pessoa com deficiência intelectual que a mãe não voltou para buscar ele porque ela morreu. Caramba, E eles estão se deparando com outras pessoas que as mães foram morrendo
e o aluno não tem família. Porque isso aí é um processo natural, né? Sim. A gente esteve aqui com o Fernando Cota e a gente estava falando justamente sobre isso aí. O que vai ser dessas crianças quando os pais começarem a partir, né? As pessoas com deficiência intelectual, né? Esses autistas clássicos, né? O que vai ser dessas crianças, né? Sim, então lá tá acontecendo isso, então. Eles estão morando lá. Estão morando lá, porque não tem nenhum lá. Não tem lugar para uma pessoa com deficiência viver se ele não tiver casa. Não tem lugar. Se ele não tiver família. Acho que foi ano passado. Tiveram 2 mães que cometeram suicídio e deixou carta. Ela cometeu suicídio e matou o filho. Dizendo que o menino não tinha para quem deixar o menino. E se ela morresse, ele não tinha para aonde deixar. Então isso para mim é uma coisa urgente que precisa ser enfrentada. A gente precisa de continuar esse mandato do Fábio Félix na Câmara Distrital, o Gabinete 24, a gente quer ocupar ele lá. Antes do Fábio chegar, você sabia que eles pulavam o Gabinete 24? Do 23 pular para o 25? Não fala isso, não. Sério. Não tinha Gabinete 23, porque são 24 deputados. Isso. Chegava no 24, ele pulava 25. Só tinha Gabinete 1, 2, 3. 23, pulava pro 25. Já no 23, pulava pro 25. Cara, essa estrutura nova da Câmara nova? Todas, desde que a Câmara foi criada, no início dos anos 90. Nunca teve Gabinete 24. É igual o time de futebol. Time de futebol também, não tem camisa 24, né? Não tem? Acho que não tem não. Tem, algum outro time tem. Pode ser, mas será que não? Se você olhar, se você procurar os times grandes aí, que aparecem na TV, você não acha. Não acha camisa 24. Não acha. Isso é uma sinalização. Se falando besteira, se estiver falando besteira, escreve aí, gente. Pode mandar aí, que a gente não é propagador de fake news. Não, exatamente, não quero não. Mas eu não me lembro disso acontecer, entendeu? Então a gente quer manter esse Gabinete 24, a gente quer ocupar ele e ser uma ponte de defesa dos direitos humanos, dos trabalhadores, da nossa população que não é escutada. A gente quer fazer uma agenda de luta lá. A gente quer chegar lá mais bravo que a Érica Cocai chegou no primeiro mandato dela. Michel, olha, você falou um negócio aí muito interessante aí sobre essa questão, né, de pular o gabinete, né? E a gente vive, cara, um momento de muita polarização, inclusive nos debates, né? Não é só a polarização política, né? Essa polarização nos debates. Cara, e como é que a gente consegue tratar mais dessas questões, né? Com mais diálogo, né? Menos exatamente, menos guerra, né? Como é que a gente encara isso, cara? Como é que você vê isso? A gente tem que deixar essa página do bolsonarismo virar. O Bolsonaro não é mais candidato a presidente, deixar o Bolsonaro ir. Já acabou o Bolsonaro. Agora obviamente, o bolsonarismo não foi enterrado, mas Bolsonaro já é uma figura que precisa ser enterrada, inclusive por nós. Não nessa perspectiva concreta, mas vamos esquecer o Bolsonaro, ele já não tá nessa disputa. Então uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer, inclusive a gente mesmo, é esquecer essa galera e seguir tentando ocupar os espaços que a gente sempre ocupou. Dialogar aí nas bases. Eu já me vi nesse lugar, sabe, Luiz? Um irmão meu me chamou pra ser padrinho de um sobrinho meu e eu não fui ser padrinho porque ele ia votar no Bolsonaro na época. Mas o que significava a eleição do Bolsonaro? Era a minha morte. Que era tipo, quem o Bolsonaro representava? Era o contraponto justamente a minha existência. E eu fui duro com ele e falei, olha, é a minha existência que tá em jogo. Eu não fui ser padrinho, não fui. O menino tá sem padrinho até hoje. Pô, cara, mas eu vou te falar. Vou voltar lá pra registrar ele. Exatamente. Você não acha que seria, prepara aí, seria um movimento de resistência isso também? Não, agora eu tô totalmente mudado. Eu sou uma outra pessoa. Porque eu mudei. A minha preocupação é essa, né? Eu vejo assim, pô, a esquerda fala de um radicalismo, né? E a direita fala de um radicalismo. Sim. Né? Então, onde é que a gente vai se encontrar nessa história toda? Né? A gente tem que acabar com essa coisa. O radicalismo precisa virar a página. Eu voltei, obviamente, a relação com meu irmão. Nunca mais ele falou do batismo. Eu vou até falar, irmão, vamos repensar. Vamos batizar, né? Que a gente já voltou a falar, tá tudo tranquilo em relação a isso. Acho que isso foi um erro que a gente passou. Não vou também negar aquele momento histórico que a gente viveu. Quem não se afetasse com ele era psicopata. E, obviamente, a gente que não é psicopata, a gente se afetou com ele. A gente tem sentimento. Isso nos afetou, mas ele não pode continuar nos afetando. A gente tem que continuar a vida. E continuar tomando as mentes e os corações e dialogando com todo mundo.
Tem gente que quer conversar só com o nosso povo, e a gente não pode mais ficar com isso. A gente tem que conversar com todo mundo. E, em certa maneira, a gente ir desmobilizando isso. Sabe que a Érica, ela é uma figura, apesar de ser muito de esquerda, mas que sempre furou bolhas, né? Tipo, a Érica sempre teve apoio em lugares muito, historicamente, e sempre teve um apoio da extrema-direita. Sim. O segmento de pessoas com deficiência, você sabe, é um segmento muito conservador. Porque eles geralmente estão nas igrejas, as famílias ocupando, né, capturando ali. Tem uma série de fatores que fazem com que essa galera... Eu vejo assim um certo um contrassenso, assim, mas não sei como é que eu diria. Porque o que acontece? Eu percebo também, Michel, que o fato né, por exemplo, do movimento da pessoa com deficiência, né, passar por tantos percalços, tanta dificuldade, acaba que você se torna uma pessoa mais receptiva. Não tem como você não olhar mais a dificuldade do outro e se impactar com isso, né? Entendeu? De ter uma empatia. Você não percebe isso também, não? Estou falando disso aqui é um movimento mais conservador, mas dentro desse movimento conservador, por exemplo, o movimento LGBT, eu acho que ele é mais aceito dentro do momento da pessoa com deficiência. Ou estou errado? Eu acho que hoje um pouco mais. Hoje mas tem muita resistência. Por exemplo, o movimento de pessoas surdas, a Libras. A Libras, o mundo dos surdos é um outro mundo totalmente diferente desse nosso mundo aqui. E ele e lá é absolutamente conservador. O bolsonarismo nada de braçada lá. Primeiro porque eles se dedicam a esse contato direto, né, com os surdos através da Libras. A Michelle é a primeira dama e ela faz conversa direta com essa galera. Não através dos direitos, mas através da língua de sinais só. Porque ele retira com a mão ele entrega Libras, com a outra ele retira os direitos. Então, os maiores ataques aos direitos mais consolidados da pessoa com deficiência foi no governo Bolsonaro. Ao passo que a Michelle falava que era defensora da pessoa com deficiência, ela tentou acabar com a cota da pessoa com deficiência, que era a coisa mais consolidada que a gente tinha, que é a cota de contratação de pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Desde um parlamentar que teve aqui no DF, que era cadeirante, não é o nome dele, mas eu não me recordo em momento algum dele em alguma luta, algum movimento pelo direito da pessoa com deficiência. Era o Benício Tavares, lembra dele? Mas ele tinha muitas frentes, né? Isso a gente não vai ser negacionista. Não pode, mas... Fugiu minha memória. Então, não, ele, inclusive, boa parte do mandato dele era pessoa com deficiência, né? Com certeza. Tinha as leis mais... O gabinete dele era uma pessoa com deficiência, um cadeirante, entendeu? Então ele era um cara que militava na área, assim. E tipo, eu respeito quem faz mesmo. Tipo, e ele, de fato, ele é uma figura muito contraditória. Esteve envolvido a exploração sexual de criança e adolescentes, é muito grave. Mas, por exemplo, a lei do passe livre é dele. Isso. Passe livre, essa do ônibus, é dele. E não vou ficar falando muito do que é dele, não, senão ele vai fazer propaganda pra ele. É isso, mas tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Quem fez alguma coisa tem que reconhecer. Porque era interessante porque a gente até, em dada medida, eu conseguia conciliar, né? A Érica com ele. Não, eu vou te falar um fato que a gente viveu ali. Falar, pô, Luiz, andava com a Érica, andava com o Benício, eu falei, cara, eu não tenho isso não, se a pessoa tá pra ajudar aí, eu não entro em nada pra fazer coisa errada, só a minha vida é essa. E não isso que vou te falar, assim, o diálogo não significava que apoiava ou votava, nem nada disso. Mas teve um momento que ele era presidente da Câmara, eu acho, e a gente estava no movimento de pessoas com deficiência, e que ele deu um cargo, que era acorde, que era o cargo mais importante da pessoa com deficiência, ele falava que a gente podia indicar. Então a gente fazia fóruns de discussões e o movimento indicava. Então essa direita que esse deputado fez parte, ela já não existe mais. Essa que é a questão, porque o diálogo é mais difícil hoje. Hoje nós estamos falando da extrema direita. Sim, e uma coisa que eu sempre tive muita consciência, isso a gente sempre teve, né, Luiz? De que o interlocutor, a gente não escolhe. Ele tá dado, tá posto. Então, se ele tá dado, tá posto, você tem que fazer uma escolha. Você que já foi sindicato, você sabe, você atravessou o governo de esquerda e de direita. E você, como sindicato, você tinha o privilégio de falar, eu não vou dialogar com esse
governo? Forma alguma. Não tem, você tem que sentar e conversar. Tem que dialogar. Não tem, Então a não gente tem jeito. dialogava. Ele era uma autoridade. Coincidentemente, a gente tinha o melhor diálogo com esse pessoal dessa direita que você está falando, que era o Ah. o Por enquanto que ex-governador. pareça, nós tivemos Sim. muito As bons maiores diálogos. conquistas Maiores foram conquistas foi no governo de com direito, esse olha pessoal que da coisa. direita aí. Sim. E essa direita, assim, roriza, né? Essa direita não Hum. existe mais. Que era uma direita que você conseguia estabelecer um certo diálogo. Porque tinham as figuras da direita que a gente conseguia dialogar. É porque tinha aqueles negócios, né? De algumas coisas que vieram, né? Depois disso tudo, não eram coisas que a gente tratava, né, entendeu? A gente tinha o debate político, né? Tinha a discussão do direito, né? Mas as outras coisas que, assim, dada medida não importavam, que era se você é evangélico, que era religião, Sim. essas coisas Não entrava. exatamente. Não entrava isso. Uhum. Se você tem, né? A sua sexualidade é essa ou Sim. aquela. Se tem banheiro unissex, sei lá o que esse povo tanto fala aí, né? Até podia existir na época, mas hoje está mais difundido Não, por tá. causa das Com redes certeza. sociais, né? Sim. E eu acho que talvez não era uma trazendo agenda isso. tão intensa da igreja evangélica, era maior na igreja católica. A igreja católica tinha Sim, mais uma. eu acho que a igreja católica que era Você mais. lembra? Era, com certeza. Eu lembro que as primeiras pessoas que eu debati era com o padre. As primeiras que eu debati era padre, não era pastor. Depois eu passei a começar a debater com pastor. Mas os primeiros que eu debati era padre. Inclusive, uma das pessoas que eu mais debati da igreja católica, muito tempo depois eu descobri que ele era gay, enrustido. Tem muito. Sim. né? Aham. Eu acho que tem muito disso, né? Sim. Tem muito sim. disso, né? O cara combate, parece que ele tá combatendo, Tá se combatendo, né? Tá lutando contra seus próprios desejos. Exatamente. Não que todo LGBT-fóbico seja um Sim, LGBT também não acredito enrustido. que é. A gente não pode generalizar, né? Claro. Porque Hoje está falando nessa pauta, hoje está nas redes sociais, aí, nas mídias, na imprensa local. O padre do DF foi excomungado, você deve ter ouvido falar sobre esse caso, e ele está denunciando hoje padres no DF que já foram condenados por abuso sexual, abuso infantil, pedofilia, e não foram excomungados pela igreja. E ele foi por acabou denunciar eles, né? Que é isso às vezes que acontece, né? Que Sim. quando você tenta, ele corta a voz, né? E não quem, sabe? Ataca o carteiro, sim, né? sim, Ataca não o carteiro, não é mensagem. quem mandou a carta. Quem mandou a carta. Isso aqui é cruel, né? O cachorro sempre corre atrás do carteiro, né? Sim. Quem foi? Tá chegando aí? Tá corrido? O tempo tá chegando, né? Não, mas beleza. Mas, pô, Que a vida é muito ingrata com a gente, né? A gente queria. correria. Sim. Mas me diz uma coisa, já que a gente tá caminhando aqui pra terminar, é assim, cara, pô, você é um cara jovem ainda, você tá com 30 aí? 18. Mas Eu tô com 43. 43, tá jovem Mas ainda. gostei de você indo pros 30, eu achei legal isso aí. 43. Mas assim, você pensa. O que você pensa de legado? Falar assim, pô, eu, Michel Platini, além de ganhar uma bola de ouro, ganhar a bola de ouro dos direitos humanos, você pensa de deixar de legado, assim, pra nossa cidade, cara? Quer dizer, pra nossa sociedade, na sim. verdade, né? Nossa, eu já posso falar de legado, assim, hoje. Hoje, se eu morresse hoje, eu já podia falar que eu deixei um certo legado. A coisa dos ônibus, os primeiros ônibus para pessoas com deficiência, eu acho que esse a gente vai morrer feliz, não vai, Alex? Tu não vai morrer feliz, não? Claro, foi uma luta. Eu chego a ficar arrepiado, porque eu lembro daquele dia. Foi uma luta grande, né, cara? E eu toda hora que eu pego, hoje eu postei um TBT daquele dia. E você sabe como foi difícil conseguir aqueles Cara, é engraçado isso, você tá falando isso aí. As coisas vão passando na minha vida, aí você não fala isso, eu nem tava você não nem, ia lembrar, né? tava nem lembrando disso, ó, cara, que doideira. Né? Porque foi uma batalha grande aquilo ali, né, cara? Não pode naturalizar. Isso foi uma luta e tanto. Nós estivemos 70 dias numa luta que gerou os primeiros 40 ônibus para pessoas com deficiência. Isso, eu acho que é um grande legado coletivo que a gente carrega. Tipo assim, eu vou morrer feliz assim com isso. A central de intérprete de Libras do DF. Você lembra que eu fui para a Reatec em São Paulo, eu vi que lá tinha a central de Libras, que era a primeira do Brasil. A gente teve aquela reunião com o secretário de Justiça, lembra que a gente despachava uma vez por mês? O FAPED era muito forte. E a gente falou... Porque a gente construiu um fórum, né, aqui no DF, que era o Fórum de Apoio à Pessoa com Deficiência, era o FAPED. E,
cara, chegou um momento que a gente tava muito, muito forte, muito conhecido no DF. Então as autoridades tudo recebiam a Ouvia gente. a gente. Ouvia a gente. Então, E eles ao receber a gente com medo, né? Não era. Tipo, quando fala assim, a gente dialogava com o Benício. Não era o Benício sendo legal. Tinha um certo respeito, né? Não vou sim, falar claro, medo, um respeito por claro. aquele movimento que a gente estava fazendo. Eram 42 entidades de pessoas com deficiência, as principais entidades do DF, e a gente com mídia, com voz, indo em todo lugar. A gente começou. Blitz, a gente ia nos lugares. Sabe essa coisa da contratação de pessoas com deficiência nas empresas privadas? Isso é também uma coisa que eu carrego com muito orgulho. Você não tem orgulho disso, não? Cara, é o que eu tô falando, tá vendo? Você esquece, né? Pra mim foi uma coisa que vai passando, né? Mas já vou botando como orgulho. Bota como minha orgulho. carteira de trabalho. Sim. Sabe, a gente tinha lei desde 93, que era a lei de cotas, e as empresas não cumpriam. Não cumpriam. A gente começou a fazer assim, a gente juntou o grupo, tava eu, a Luísio, o Maurício, então a galera que tava nesse movimento, que começou a gente chamava delegada de trabalho, Ministério Público, a Érica era o primeiro mandato dela, ia visitar as empresas. Depois que os auditores do trabalho que começaram a colocar na rotina. Foi a gente que provocou isso. Porque os auditores iam verificar trabalho escravo, ia verificar uma série de questões, mas não verificava se a empresa contratava ou não pessoas com deficiência. Por exemplo, a gente descobriu que o Carrefour tinha no Centro-Oeste uma pessoa com deficiência. Nós fomos no Carrefour também. E hoje a gente vê bastante. Então. Isso é uma coisa que se eu morresse hoje... Até vaga para estacionamento a gente fiscalizou, né? Sim, porque tinha a legislação, né, da percentual, e os estacionamentos não cumpriam aqui no DF, né? Não, essa do ônibus, a gente infernizou tanto a vida do Arruda. Foi. Que o Arruda, quando ele via a gente, ele dava... Sabe, a gente parava a comitiva dele, a gente juntava um grupo, ele vai estar lá, lembra, Luiz? Ele juntava e parava. Eu lembro que o dia que foi decisivo pra gente conquistar esses primeiros ônibus, foi no aniversário de Brasília, a gente parou a comitiva dele, ele vindo de cavalaria, e um grupo de pessoas com deficiência parou a comitiva. E tem as fotos, eu tenho no meu celular essas fotos, do Aloysio tá aqui na frente, aqui assim, ó. Tentando se levantar assim, porque tava cansado na cadeira, assim, lembra que você fazia aqui? Arrumando, assim, a gente fica se arrumando. Você não ficar, né, muito tempo, você... Isso, na mesma posição. Maurício, você, a Sheila, e a foto, eu tirei essa foto aí, que eu tenho até hoje, e a gente fez recentemente e colocou ela. A luta, então, tem legados aí, sabe? O Conselho LGBT, tem muita coisa nessa caminhada. O primeiro sindicato de tratores de Libras do Brasil. Não é massa ter fundado o primeiro sindicato dos trabalhadores do Detran? Com certeza. Olha aí, você vai morrer, isso vai ficar. Ninguém vai conseguir apagar isso. Se você colocar no Google... Se você colocar no Google, tá lá. Quem criou o primeiro sindicato de tratores de Libras do Brasil, vai estar lá meu nome lá. Criei o primeiro sindicato, atuei para regulamentar a nossa profissão. Nossa profissão não era regulamentada. Eu fiz cada coisa isso acontecer. Lutamos para ter curso superior. Essa exigência para ter a tradução de Libras, assim, qualquer... Na propaganda eleitoral. Luta nossa. Outra coisa, de vocês também. Eu entrei com representação à época no Tribunal Eleitoral. E chegou a ter até audiências públicas. Falando da necessidade. E na época, eu cheguei a sair na Veja com uma campanha que a gente fez, que era... Eu sempre fui muito publicitário, né? Sim, porque era essa luta dos ônibus, era contagem regressiva para quem esperou a vida inteira. E eu fiz uma campanha, a gente liderou uma campanha que era uma campanha para que tivesse Libras nas eleições. Eu vou lembrar, mas era um mote, como esse, contagem regressiva. Mas eu fiz uma campanha, inclusive, na época um vídeo viralizou, que eu simulava que eu era um candidato fazendo todo o discurso em Libras, só que não tinha voz e não tinha legenda. E aí a pessoa ficava desesperada, porque ficava ouvindo, aí era como uma propaganda, interrompemos essa nanana e aí eu começava a falar em Libras, e aí depois falava, assim se sente um surdo quando tá diante de uma campanha eleitoral, né, E a gente rodou, entrei com representação. Muita coisa tem mudado, mas a gente lutou muito e tem lutado muito para mudar cada coisa. Ainda tem muita coisa a ser feita. Acho que era o Zeca Pagodinho falava, nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça.
E a gente sabe muito bem disso, não é não? Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro? Zé Cabaleiro. É. Você viu? Eu fui próximo, Zeca Pagodinho. Chegou perto do Zeca, né? Só o Zeca. Sim. Pô, Michel, obrigado, cara. Bom demais. Sei que você é um cara que tá corrido aí na vida. Mas a gente quer agradecer demais a sua participação aqui com a gente. E vamos ver se a gente marca outro mais pra frente. Vamos, eu que agradeço. Eu tenho o maior respeito por vocês dois. Falo pra todo mundo que eu sou amigo de um atleta, medalhista, brasileiro. O Aloysio, pra mim, ele é um orgulho, assim. Eu acho que não só como amigo, mas como brasileiro, assim. Eu acho que o brasileiro, ele tem muito orgulho de seus atletas, né? A gente tem muito orgulho dos nossos atletas. Isso, graças a Deus. Pelo menos essa classe aí tá. Sim, tenho muito orgulho. E eu acho que o brasileiro tinha que ter mais orgulho dos nossos atletas paralímpicos. A gente ainda vai conseguir ter muito orgulho dos nossos atletas paralímpicos. Não com essa lógica que a sociedade tenta impor, de que ele rompe barreiras, superação. Ele supera. Superação. Sim, mas eles, assim como as atletas femininas, eu quero estar vivo para ver a glória acontecer das atletas femininas, dos atletas paralímpicos, que a gente tem muita gente boa. Com certeza. E o Aloysio é um deles. Não tem orgulho, não, de ter um amigo atleta? Ele gosta. Entramos junto no Detran. Sim. E aí é um grande orgulho para toda a corporação, para todo o Detran. Divulgou bastante a época, né? Quando você chegou com a medalha. Foi um fato histórico. Ganhei uma Coca-Cola lá no Mercadão do Bandeirante. Lembra? Vamos almoçar no Mercadão do Bandeirante. Na verdade, pô, posso ver? Eu falei, pô, não vai ter nenhum almoço, então o cara não vai te dar uma Coca-Cola. Na verdade, você trocou a Coca-Cola por uma camiseta sua que você usou lá na delegação da Olimpíada. Você é doido, não, velho. Não foi isso, não. Minhas roupas eu uso até hoje. Troca comigo, eu te dou uma Coca-Cola. Você tá lá em casa, cara. Se você quiser trocar, eu te dei uma. Me troque. A medalha eu te dou uma Coca de 2,5 litros, pode ser? Já tem de 3, pô. Vamos pegar de 2,5, né? Pronto, uma packzinha. Pô. Daqui a pouco nós chegamos lá no consenso. Cara, boa sorte aí na sua trajetória aí. Que vai vir dias pesados aí na frente para você, mas com certeza pela sua história de luta você vai vencê-los e, se Deus quiser, nós vamos ter um Michel Platini ocupando o gabinete 24 da Câmara Legislativa, né? Conte nosso apoio aí, precisar falar alguma coisa, precisar mandar mais algum recado, quiser reagendar, marcar uma nova data, para falar mais algum. Opa, devia ter falado de determinado assunto. Vai faltar coisa, já tô vendo aí que tá faltando. O espaço tá sempre aberto. Viu? Pelo tempo falta muito. Seja bem-vindo. Pessoal, assina aí nosso canal, curta, compartilha, manda aí um coraçãozinho pro Michel. Manda pros amigos, divulguem. Divulga aí. Se gostou, manda pros amigos. Se não gostou, manda pros inimigos, né? O importante é dar voz aí a todo mundo. Fazer a palavra aí mais longe. Fazer uma consideração final. Me sigam lá nas redes sociais. Isso. Coloca aí o Michel Platini Gustavo, DF. Michel Platini DF aí. Mandem mensagem, fale com a gente. Pode mandar, mandem até nudes que eu tô aceitando. Até nudes eu aceito. Valeu, gente. Tchau. Abraço.